Olá pessoal, graças a Deus estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, né? Programa esse que fala da palavra do Senhor. Então veja que nós estamos aqui exclusivamente para isso, para falar do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ainda que não seja diretamente o discurso do Senhor, mas entenda que os apóstolos falam do que Jesus falou. Os apóstolos foram ensinados pelo Senhor. Então, até em Hebreus capítulo 2, versículo 3, fala exatamente disso que eu estou falando. Diz que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram. Então veja, nós ouvimos do Senhor. Os apóstolos ouviram do Senhor, escreveram as palavras que ele falou e os ensinamentos dele. Eles escreveram também nas suas cartas, que temos aí 27 livros do Novo Testamento, né? Ou seja, os evangelhos e as cartas dos apóstolos. Então veja que aí está as palavras do Senhor. Aí está os ensinamentos. Aí está as instruções. E aqui está as cobranças. Né, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então nós precisamos atentar para essas palavras do Senhor Jesus, porque sem a palavra do Senhor nós não vivemos, pois o mundo espiritual, no sentido nosso espírito, para sobreviver tem que dar ouvido, ser instruído, ser alimentado pela palavra do Senhor. Então, se nós não dermos ouvido, morreremos. Então, o Senhor Jesus diz: a palavra de Deus é vida, né? Então, veja que quem ouve as palavras do Senhor, e disse, ele mesmo falou, nunca verá a morte, nunca terá fome, nunca terá sede. Então veja que nós somos alimentados por estas palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos explicar melhor isso aqui. Nem só de açaí com peixe assado, ou feijão e arroz, viverá o homem. Então isso aí alimenta a sua vida terrena, que perece. Mas a palavra de Deus alimenta o espírito, a alma, para a vida eterna. Então vamos entender isso aqui, porque tem programas aí que está passando nas televisões, nas redes sociais, que é para você aprender as coisas da terra, ou se divertir de alguma forma, você ficar lubriado, encantado, você aprender, ou muitas vezes nem aprende, às vezes aprende muito mais o que é ruim do que o que é edificante. Mas um programa como esse aqui, que muitas vezes não dão valor, não valorizam, é onde está a tua vida. Não porque eu, não. É porque é palavra de Deus. Então, quando falamos do Senhor, extraindo, buscando a revelação da palavra, genuína, verdadeira, querendo verdadeiramente ser alimentado, ser instruído, ser ensinado, né? Que é a mesma coisa aí, pela palavra do Senhor. Então nós estamos seguindo as regras do Senhor Jesus, né? Seguindo exatamente os conselhos
estamos olhando para Jesus. Nós estamos querendo ser verdadeiramente semelhante a Ele. Verdadeiramente queremos seguir. Então nós vamos ter essa caminhada olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Aí nós vamos ter nossa vida secular, que precisa continuar. Precisamos continuar sendo uma criatura, né, humana. Mas devemos, é um dever, de ter uma nova criatura, né? De ser duas criaturas, uma terrena e a outra espiritual, celestial. Então entenda que essas duas criaturas têm que ser alimentadas, mas sempre devemos priorizar a espiritual, a nova criatura, né? Ser criado outra vez pela palavra de Deus, ser gerado. Essa geração que você vai, assim como você foi gerado aí dos seus pais, né? E você nasceu e foi cuidado por eles e com coisa natural, e eles foram ensinando você, e daí você foi desenvolvendo. Assim precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito, como foi dito, Jesus disse a Nicodemos. Então você nascer da palavra e do Espírito, e você vai se desenvolvendo também. Enquanto estiver na terra, estiver vida, você tem a responsabilidade de priorizar isso aí, né? Ou seja, você tem um dever. Sempre digo isso, que é um dever, não é uma obrigação. Porque a obrigação você faz obrigado. E Deus não obriga ninguém. Não, você tem um livre-arbítrio para ser uma pessoa desligada de Deus. Conhecer, ver falar em Jesus Cristo, mas você não quer contato nenhum, você não quer uma convivência com Deus. Então veja que o Senhor já fez todas as coisas que eram necessárias para você se salvar. Morreu na cruz do Calvário, deu aí a condição de você pagar a tua conta, buscando nele a tua alforria, buscando nele esse ouro provado no fogo que paga a tua conta. Mas aí só depende de você. Você tem um livre-arbítrio para buscar ou não buscar. Então entenda que jamais o Senhor Jesus vai invadir tua privacidade, no sentido da tua vontade, o teu livre-arbítrio. É você que vai arbitrar isso aí, é você que vai delegar esse negócio. Deixa ou não deixa? A palavra de Deus tem liberdade em mim para mudar minha vida, para mim me apegar a isso aí, para mim me firmar, me instruir, mudar minha vida verdadeiramente. Eu dou valor a isso ao ponto de mudar, ao ponto de ter mudança na minha vida, de eu me prender a essa palavra, ou eu apenas ouço, mas passo por cima. Sabe aquela coisa que você, sem conhecer, você pode passar por cima de uma pedra de ouro, até chutar. Sai do meio aí, pode furar os pneus do carro e você chutar ela para dentro de uma lateral do caminho, para não ficar atrapalhando, que você não conhece. Então você pode muito bem chutar aí, passar por cima de uma pedra de diamante e você não conhecer. Então entenda que o reino do céu é isso, você conseguir ver isso. Quando você quer, você vê. Porque Deus, Ele quer mostrar.
Mas entenda, pelo amor de Deus, que o diabo, que é inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, não que Deus forçou isso de maneira que Deus seja inimigo dele, não. Foi ele que quis ser inimigo de Deus, se levantou contra Deus. Não entenda, a culpa não está em Deus. Ele é uma criatura e quis ser mais do que Deus, é isso aí. Então ele criou o problema, não foi Deus que criou o problema com ele. Então entenda, esse inimigo ele vai fazer de tudo para você pisar por cima desse reino, dessa graça de Deus, desse ouro provado no fogo, né, que pode te pagar a tua conta, desse Deus que está disponível para te ajudar. Ele vai fazer de tudo para ofuscar isso, para você não conhecer isso, não ver isso aí, não compreender a graça de Deus que está disponível para você. Então entenda que você só vai ver isso se você buscar verdadeiramente, pedir de coração. Isso é aceitar Jesus. Que as pessoas não entendem essa palavra antes de aceitar mesmo, você não vai compreender. Quando você resolve, toma uma decisão na sua vida de ser um crente verdadeiro, de verdadeiramente pegar a palavra e aplicar na sua vida. Sabe aquela coisa de, não, eu quero ser um soldado do exército, mas eu quero ser um soldado só na manhã. Deitado na minha rede não tem regra. Não, comigo não. Aí toca lá a trombeta para mim me levantar, tem lá 5 minutos, tem aquelas regras lá que soldado tem que se virar, irmão, tem que aprender a obedecer. Então tem lá as regras de obediência. Que é porque se um dia for uma guerra de verdade, tocou a trombeta, mas tem 10 minutos ainda aí eu vou contar piada ainda, aí o inimigo invade tudo, mata todo mundo. Então tem que ser uma coisa, essa questão exército aí, eu nunca servi o exército, mas eu sei que é regra. São horários, são coisas, metas a cumprir. Então tem uma exigência para você se manter ali, você ser aprovado e você até seguir carreira no exército. Você tem que ser disciplinado, irmão. Aí para entrar no céu, não precisa não. Para você ser um crente em Jesus Cristo, herdeiro do reino do céu, não, Deus é bagunçado. Deus ele é desorganizado. Tu acha que é? Dá uma olhada só nas obras deles. Quando você vai ver Paulo escrevendo sobre isso, em Romanos capítulo 1, ele fala a respeito disso. Precisa você ir para um cientista, atrás de conselho. Basta você dar uma olhada nas obras de Deus. Quem é que comanda isso aqui? Quem é que deu ordem às águas da terra para ela não ir para nenhum lugar? Não, fica aqui, nesse limite, redondo a coisa aqui que eu quero. E acabou, irmão. Colocou a terra sobre o nada. Isso aí até o Jó fala no seu livro. Ele colocou a terra sobre o nada. Então veja, se for falar das grandezas de Deus aqui, então por isso aí dá de você saber que tem um Deus. Que ele criou você e que ele tem umas exigências para você ir morar com ele. Não fez, fica na condição que o diabo está, de rebelde. Fica para lá. Então entenda, não é uma coisa assim difícil de se entender e que achar que Deus vai passar a mão na cabeça. Não existe isso aí não. Não, então entenda aqui que eu que tenho que valorizar. Então entenda, Jesus, ele disse, ressuscitado, depois que passou pela morte, venceu o diabo, venceu a morte na cruz. Ou seja, nós não tínhamos salvação e ele ganhou esse direito, tomou do diabo
que tinha tomado de Adão e tomou do diabo, me dá para cá o direito do ramalho de se salvar. Agora só depende dele. Se ele quiser, eu se salvo. Se ele não quiser, fico contigo para lá, na mesma condenação. Então entenda, nós estamos nessa situação. Jesus, ele nos deu esse direito, né? Agora eu que vou decidir. Eu quero Jesus? Porque a gente perguntando assim de modo sem exigência, sem dizer as regras, todo mundo quer. Quem quer ser salvo? Quem quer Jesus? Ei! Mas na mesma hora vamos ali louvar a Deus, cultuar o Senhor. Não, tô indo para a festa. Não, tô indo no jogo de futebol, tô indo tomar umas cachaças ali, eu tô indo para uma prostituição ali, um negócio lá. É assim. Então não tem regra. Ele acha que Deus ele vai salvar ele assim. Não é assim. Não, você tem que parecer com Deus. Quando você vai olhar na Bíblia, aí você vai ver que Deus é a Bíblia. Ele está dizendo, eu sou desse jeito e eu quero que você seja assim. Seja santo, porque eu sou santo. Ou seja, seja separado do erro, do pecado, daquilo que eu não concordo. Se separa porque eu sou separado. É isso aí que ele está dizendo. Então não adianta você querer, não, mas é brincadeira dele, falou brincando. Não existe esse negócio com Deus, não. Você tem que atentar. Então o que eu quero dizer, ia dizendo e não falei. Jesus ressuscitado, que deu o direito a nós, depois de ressuscitar, subiu ao céu, sentou à direita de Deus Pai, está lá. E ele revelou, depois de estar no céu, já entronizado, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele revelou Apocalipse a João. E ele diz no capítulo 3, versículo 20. Um versículo, eu acho que todo programa eu falo. Mas não tem que falar. Para lembrar o que tem para você disponível, irmão. Eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus ele vem até a tua porta, bater e falar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, então ele está batendo e está falando. E vim abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então entenda, Jesus está pronto. Não é a questão de você se esforçar de ir atrás de Jesus. É você abrir a porta. E o que é abrir a porta? É eu decidir viver o Evangelho. Então, o Evangelho é entre mim. E Jesus é o Evangelho. Jesus é a palavra. Então, compreenda que está pronto. Jesus está pronto para ensinar você. Não é simplesmente um ensinamento. É um poder. É uma alforria. É um tesouro. Um ouro aprovado que você paga a tua conta. Ou seja, você, a partir desse momento, dessa decisão, você passa a ser um herdeiro do reino do céu. Então é diferente daqueles que têm a oportunidade, mas não querem o reino. Então nós vamos ler aqui uma palavra, uma parábola de Jesus, que encontramos aqui Mateus capítulo 13. Mateus, primeiro evangelho, capítulo 13, e o versículo 44 a seguir, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, ou seja, pelo prazer, pelo o valor, né? Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então veja aqui,
pelo gozo, ou seja, pela alegria de encontrar aquilo lá, ou seja, pelo valor, por valorizar aquilo lá. Para você vender tudo quanto tem e comprar uma coisa, então para ti, você valorizou esse negócio. Não foi de qualquer jeito assim que para você ter essa decisão. Então entenda, o reino do céu é isso aí. Você tomar uma decisão, não é que Deus vai tirar de ti. Compreenda, é como que você vê aquele, deve ter ouvido já, falar do jovem rico, que chegou com Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para se salvar. Jesus falou dos mandamentos, ele disse, isso aí eu já faço desde menino, aí sempre eu fiz. Aí Jesus viu a avareza nele, ele era rico. Jesus enxergou que ele valorizava mais as riquezas da terra do que o reino. E Jesus disse para ele, vai, vende tudo quanto tem e segue-me. Jesus, ele disse essas palavras para ele. Antes disso, a Bíblia diz que Jesus o amou. Ou seja, Jesus quis salvar ele. Jesus queria tirar dele uma avareza, uma coisa que prendia ele. Então entenda, não é que você não possa ter as coisas, o problema é as coisas mandar em ti. O problema é você ter, pode ser o que for, irmão, muitas vezes não precisa ser riqueza, mas muitas vezes é uma concupiscência. O que é a palavra concupiscência? É um desejo desenfreado, é um desejo que não existe controle, você não consegue controlar, então te domina. Então isso é concupiscência, e todos nós temos. Mas o que é na tua vida? É a avareza? A ganância por dinheiro, que você faz qualquer coisa para ter dinheiro? Para manter? E às vezes não é grande riqueza, às vezes é 10 centavos, você briga por causa de 10 centavos. Né? Você valoriza, né? E às vezes não é isso, muitas vezes é prostituição, outras vezes é um vício de fumar, de se drogar, um vício de cachaça, no álcool, e vício de tudo enquanto, de jogar bola, vamos dizer assim, ou jogar baralho, uma coisa que te atrapalha, você não vai no culto, você não consegue ler Bíblia, você não consegue tirar tempo, você não consegue nem trabalhar, perde tempo até do trabalho por causa disso aí. E muitas vezes, irmão, vamos falar aqui até do trabalho mesmo. Você é um escravo do teu trabalho, de maneira que você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo nem para dormir direito. Então isso faz mal, porque você tem que tirar o teu descanso direitinho. Você come demais, faz mal. A gula é pecado. Trabalhar demasiadamente, de maneira que prejudica o teu corpo, também faz mal. Não precisa isso tudo. Então, em tudo você tem que ter controle. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, ele dá esse controle. Ah, mas eu sou controladinho nisso aqui, e nisso aqui também, nisso. Mas tem uma parte que você não é. Todos nós somos assim. Para você ser completo, você ser verdadeiramente aprovado por Deus, você tem que ter o Espírito Santo de Deus, ou seja, você tem que aceitar o Evangelho. E você ir aprendendo isso aí. Quer dizer, é um aprendizado como você aprende numa escola secular, como você aprende na tua vida secular. A sobreviver, você vai aprender a ser um crente. E você vai ser cobrado conforme esse aprendizado. Agora entenda, a decisão tem que ter. A decisão de vender tudo quanto tem, embora você não consiga vender. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? É que você não consegue controlar essa concupiscência, ela acaba te controlando ainda. Mas mesmo assim, a decisão tua está decidida.
Sabe aquela coisa? Eu decidi comprar uma casa. Não consegui ainda, mas está decidido. Eu vou comprar a casa. Está decidido. Está martelo batido. Mas eu não consegui ainda. Está entendendo? Então veja, o reino do céu é isso, uma decisão. Não, eu quero ir para o reino. Eu não concordo com o evangelho. Eu não discordo com nada. Pelo contrário, eu dependo de tudo que diz no evangelho. Eu dependo disso. Eu consigo fazer? Não, mas eu quero. É isso. Então, tomar uma decisão. Quando você toma essa decisão, você abriu a porta. Ou seja, você tirou, você se despiu, você se despojou do teu livre-arbítrio. Você não tem mais livre-arbítrio. Você entregou esse arbítrio para Deus, para o Espírito de Deus te conduzir. Ainda que seja essa batalha, né? Que ali você quer tomar da mão dele, mas você mesmo toma uma decisão, não me dá. Sabe aquela coisa? Não me dá o controle. Você entrega o volante do carro, aí você acha, você quer ir por outro caminho, aí você quer tomar, mas você mesmo aconselha, o motorista não te dá o volante. Tá entendendo? É isso aí. Sabe o que é? Isso aí aconteceu com Jesus. Uma prova disso, para você entender o que eu estou dizendo. Na morte de Jesus, no dia da morte, ele orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastar dele aquele cálice, ou seja, aquela situação de morte, aquela humilhação pelos inimigos dele ali, sem causa. Claro que ele não tinha pecado, mas tomou o nosso pecado. E aí aquela causa lá de morte, de cruz. Mas ele disse para o próprio Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então veja, isso é eu querer dirigir o carro, mas ao mesmo tempo eu aconselhar o motorista a não me dar o volante. Tá entendendo? Porque se ele me der, eu viro o carro. Se ele me der, eu entro no caminho errado. Tá entendendo, irmão? Então é isso que é uma decisão de você seguir Jesus. Você entregar o volante, entregar a direção para ele dirigir a tua vida. E dizer para ele, não me dá. Tá entendendo? Foi o que Jesus disse para Deus naquele dia, que ele estava como um homem ali, pecador, porque recebeu nossos pecados. E ele, aquela aflição da morte, ele disse, se for possível passar isso aí, seria bom, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Então, ele queria o controle, queria não passar por aquilo, mas ao mesmo tempo ele deixou na mão de Deus. Então veja, assim nós precisamos fazer. Então não é uma questão, você entregou tudo, não toma de volta. Olha, Senhor, vai ter momento que eu vou pedir para o Senhor me dá de volta, mas o Senhor não me dê não, viu? É isso aí, irmão. Então Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 7, e ele diz uma palavra, tem muitas coisas sobre isso aí, dessa briga, dessa luta do Paulo espiritual com o Paulo carnal. O Paulo carnal querendo tomar o controle da vida do Paulo espiritual. Mas o Paulo espiritual decidindo entregar na mão de Deus. Então ele diz, um momento, aquilo que quero fazer, isso não consigo fazer. Quando eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então você vê que ele fazia a coisa que não queria, é obedecer a Deus. Aí consentia com a lei que estava certo. E aí ele diz, quando eu peco, não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu não concordo com esse negócio aí não. Aconteceu de eu pecar, mas não que eu concorde com isso. É isso aí. Então veja aí que assim Deus vai te levando. Porque você está permitindo, você está entregando ao Senhor todo o controle. Então isso
é você conseguir enxergar o valor que é o reino do céu. Então aqui, quando ele diz isso aqui, nesse versículo primeiro que eu li, né, da parábola, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, um tesouro escondido, uma pérola, que é uma pedra e uma preciosa, né, e uma rede de pesca. Então, são essas três comparações aqui nessa parábola. Aí ele aqui no versículo 44 de Mateus 13, ele fala exatamente desse campo, né? Do tesouro escondido, que está nesse campo. Então, eu vou repetir o 44, nós entrar no 45. Ele diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45. E outro sim. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Versículo 46. E aí, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então veja, mesma coisa. Então, um tesouro, uma pedra preciosa. Então Jesus, eu falei agora há pouco, de Apocalipse 3, 20, quando Jesus diz que ele está na porta batendo. Ou seja, o que é porta batendo? Aí você pode dizer: não, na minha porta ele não está não. Mas não está aqui, você está ouvindo esse programa, você está assistindo aí? Então Jesus está falando contigo. Nós estamos fazendo o que aqui? Eu estou te pedindo alguma coisa, ou eu estou fazendo propaganda de alguma coisa? Não. A propaganda aqui é exatamente o reino do céu para a tua vida, para você. Então ele está dizendo: deixa que eu entre em ti, deixa que essa palavra te domine. Então é exatamente isso. Jesus, ele fica batendo na porta e falando que é o evangelho sendo pregado na face da terra e as pessoas ouvindo, mas não permite essa penetração, né? Exatamente esse aprendizado. Porque se eu for para uma escola secular, pode ser a melhor faculdade que existir, né? E seja lá qual for a profissão, que eu for para a melhor faculdade que existe naquele sentido, se eu não der ouvido, eu não vou aprender. Então, no reino do céu, se eu não der ouvido, como é que eu faço para ser herdeiro do reino? Como é que eu vou entrar lá? Então, não existe possibilidade. Então, eu tenho que valorizar dessa forma. É como que seja esse campo. Investir tudo lá. É como que seja essa pedra preciosa, ou seja, essa pérola. Investir tudo. Investir tudo é exatamente o tempo que sobra, você está lá. Quando nós olhamos no Salmo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, que só é vão. Não leva a lugar nenhum. Só serve para a vida terrena e olhe lá. Se é só para destruição. A maioria das vezes, sim. Quando o melhor resultado que tem, não faz nada. Ou seja, não produz vida nem nada. Então, conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores que escarnecem do Senhor. Mesmo até sem saber, claro, se soubesse não escarnecia. Então veja,
Mas ele diz no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que esse prazer, que é aqui que está falando no gozo, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Exatamente nesse versículo 44. Então esse gozo é exatamente esse prazer que tem, do tempo que tem. Você trabalha, precisa trabalhar, mas o tempo que você tem, você investir nisso aí, no reino. Você se preocupar com a palavra de Deus, meditar de dia e de noite. Dar glória a Deus. Você aprende a fazer isso. O teu dever como ser humano criado por Jesus Cristo. Né? É uma criatura. Então você dá glória ao Criador. Você aprende a fazer isso. Então você tem prazer de fazer isso. Porque parece que os prazeres de um ser humano está em beber cachaça, prostituir, mentir, pular, fazer, sei lá, tanta coisa aí. Não, mas isso aí não é prazer. Porque isso aí traz uma tristeza depois. E chega o ponto, você vai, mesmo que tudo corra bem, isso aí, mas vai chegar o momento que você não tem prazer mais na vida. Então, Salomão fala isso, né? Em Provérbio, que para a gente lembrar do Senhor, buscar o Senhor no tempo da nossa mocidade. Porque vem o dia que você não vai ter mais prazer em viver. Ou seja, não tem mais nada a fazer nessa terra. Você não consegue fazer, só pensa naquilo que fez, mas não consegue fazer mais. Porque vai envelhecendo, aí perde todo o prazer de viver, e o que fez para a tua alma. É isso aí. Então buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, diz Isaías, né? Então esse prazer que nós temos, né, é investir no reino do céu. Tempo, se esforçar em aprender a louvar a Deus, a falar das suas grandezas, da sua bondade, do seu amor, as suas virtudes, né? Então veja aqui o versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Uma rede lançada ao mar que apanha tudo enquanto é peixe. Não vai escolher, não, aquele não, esse não, apanha tudo. Então veja aqui. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Aí você pode dizer, aí o reino do céu, o evangelho em si, que é o reino na terra, ele apanha todo mundo, claro. Porque, na verdade, a palavra de Deus não é só os que se salvam. Não, é para todo mundo. Agora, quem dá ouvido, quem se interessa, verdadeiramente abre os ouvidos, tira tempo para isso, para ter prazer nessa lei, nas palavras, ele se salva. Mas quem não fizer isso, é lançado fora. É condenado. Então é exatamente isso que está dizendo aqui. Apanha todo tipo de peixe. É uma rede que apanha tudo, não fica nada fora. Mas puxando para fora, é exatamente o arrebatamento, é o juízo final. É escolhido, jogado fora aquele que não presta. Prosseguindo aqui. Assim será
na consumação dos séculos, final do mundo, no juízo final. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Versículo 50. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Apanha tudo. Pega os que deram ouvido, os que são crentes em Jesus Cristo, que acreditaram pela loucura da pregação, porque muita gente pensa que ele está doido. Quando o crente só acredita se ele endoidecer também. Paulo escreve aos Coríntios dizendo isso aí. Seja louco para que seja sábio. Em vez de você achar que é sábio, seja louco como nós. Então ele diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ou seja, eu não consigo estudar no secular. A um homem natural me ensinar a acreditar em Deus, a obedecer a Deus. Está entendendo? Então o mundo, no sentido terra, ser humano, carne, naturalismo físico, não consegue ver Deus, não consegue acreditar em Deus, entender Deus. Então é isso que ele está dizendo. O mundo não conheceu, ele não consegue conhecer Deus pela sua sabedoria. Aí ele prossegue o mesmo versículo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Está entendendo aqui? Então eu sou louco porque o mundo diz que eu estou doido. Aí eu estou, então, por essa loucura que eu consigo ver Deus, eu consigo entender Deus, eu consigo compreender, eu consigo acreditar. Então aprove a Deus salvar os crentes, salvar os que acreditam pela loucura da pregação. Então vejam que é apanhado todo mundo pela palavra. Jesus ele disse, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Mas a palavra que eu prego, essa condena. Se não quiser salvação, é condenado. Está entendendo, irmão? Então vamos aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Ou seja, ele fugiu, o céu e a terra, da presença de Deus naquele dia do juízo, que você vai estar lá, e eu também. Que ele viu antecipado, mas nós vamos estar lá. Isso é real. Então, o que é fugir a terra e o céu, irmão? Os homens e os anjos. Da presença de Deus com a sua justiça. Naquele dia ele vem como juiz, ele não vem para salvar. Ele não vem para buscar a sua igreja, como ele vai vir aí. E não demora, ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Mas quando ele vir como juízo, ou seja, como juiz, com a sua justiça, até os anjos ficam apavorados. Você vê que fugiu o céu e a terra, mas caçou lugar para se esconder, vai se esconder aonde? Não foi achado lugar para eles. Então foi aberto os livros, e foi aberto outro livro que é o da vida. Então foram julgados conforme as obras que estavam escritas nos livros. E todos que não foi achado escrito no livro da vida, que é um, que foi aberto, foi lançado no lago de fogo, junto com o diabo. Então veja, eu preciso atentar para isso aqui, irmão. Que é isso? Preciso entender que eu fazer esse investimento, resolver de uma vez por todas ser crente.
Que é isso? Não tem outro jeito de eu escapar se eu não for crente, se eu não acreditar. Então, assim, voltando aqui, Mateus 13, né? No 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. 48. Estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Versículo 50. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É isso aí. Então precisamos atentar, saber que quando Jesus falou da parábola das 10 virgens, 10 virgens, 10 crentes, mas umas eram insensatas, loucas, não fazia as coisas corretas, não atentava, não investia tempo, não ficava atento, vigiando. E 10 era, ou seja, 5 era prudente. Vigiava, estou ligado, tem prazer na lei do Senhor, meditando, sempre, procurando não errar. O mais zeloso possível, ou zelosas, as 5. E 5, insensata. Quer dizer, veio o noivo, tinha aquelas que era prudente, tinha lá o seu azeite de reserva para acender sua lâmpada. Todas dormiram, todas 10, ou seja, tem momento que não tem como, mas quando você tem reserva, irmão, você é zeloso, naquele momento que Jesus vier, você é arrebatado, porque você é zeloso. Você pode estar até dormindo mesmo. É o caso delas, todas tosquenejaram, ou seja, deram uma vacilada ali, dormiram um pouco. Mas o noivo veio e elas tinham reserva, a lâmpada estava apagada, mas elas acenderam a delas, as 5, prudente, tinha azeite. As outras vieram pedir emprestado. Não, será o caso de nós te dar e faltar para nós? Vão aonde compram. E elas indo comprar, voltaram, estava fechada a porta. Então veja que nós precisamos manter essa porta aberta para nós. Quando Apocalipse 3, versículo 8, que Jesus disse para João escrever para aquela igreja, dizendo: diante de ti eu pus a porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Então a porta fica aberta. Ninguém fecha. Para você entrar no céu. Caminho, verdade e vida. Agora, no versículo 11, depois de dizer várias coisas que vai defender ele, no 9, no 10, no 11, ele diz: guarda o que tu tens. Logo eu venho, presta eu venho. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então veja, é porque ele tinha. Eu preciso ter para me guardar isso aí. Zelar como um tesouro. Guardar isso aí. Então faça isso, irmão. Guarda o evangelho no teu ser, na tua alma, no teu espírito. Pede para Deus prazer, alegria em servir ao Senhor. Porque você não sobrevive sem Ele.
Ainda que você pense que o teu dinheiro, a tua posição, teus estudos, seja lá o que você se sustenta, acha que pode nada. Nada. Quem manda em você é o mundo espiritual. Se você obedecer ao Senhor, buscar com zelo, você se salvará. Mas se você não fizer isso, você já está condenado. E Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora imagine você sendo o dono do planeta. Se você não buscar em Deus, do jeito que foi falado aqui, com essa vontade, assim, essa decisão verdadeira de querer o Evangelho, de querer obedecer o Evangelho, você não se salva. Ainda que o mundo seja teu, todo o planeta Terra não salva. Então veja que você precisa dessa decisão. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, magro, moreno, branco, macho, fêmea, seja lá quem for, não adianta. Então você tem que partir para o Evangelho, para fazer a vontade do Senhor. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela rica oportunidade que o Senhor tem dado a mim e às pessoas que nos assistem nesse momento. Isso para nós é riqueza, como foi falado, é uma pedra preciosa, é um tesouro escondido. Meu Deus do céu, que o Senhor venha nos ajudar a entender mais isso aqui, o mistério do Evangelho. Ter prazer, meu Senhor, em falar das Tuas grandezas, meu Deus, dos Teus milagres, da nossa vida que o Senhor nos criou e nos deu a rica oportunidade de ser salvo. Através da Tua morte na cruz do Calvário, o Senhor nos resgatou. Meu Pai do céu, o Senhor venha colocar através do Teu Espírito, meu Senhor, Espírito Santo de Deus, nos revelar essas riquezas, nos revelar, nos dá prazer, nos dá alegria, abrir nossa mente para compreender tudo isso e assim nós vamos investir, meu Senhor, trabalhar, lutar, meu Deus, perseverar, não negando o Teu nome e guardando a Tua palavra. Deus do céu, ajuda, abençoando todos que nos assistem, ajuda essas pessoas, meu Deus do céu, a acreditar na Tua palavra e tomar posse dessas armas, meu Senhor, que assim ele pode lutar no mundo espiritual contra as astutas ciladas do inimigo. Deus ajude em tudo, abençoe em tudo, meu Deus, nós damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.